Se há 2000 anos atrás alguém falasse que ia celebrar a festa da cruz, no mínimo, essa pessoa talvez seria condenada à cruz naquele momento, né? Se não fosse considerada um louco, porque até o encontro de Jesus com a cruz não era um instrumento para ser celebrado. A cruz era um tormento a ser temido. A cruz era a forma mais cruel de quando alguém era condenado à morte. Era a morte mais cruel e mais humilhante. Tanto que era tão cruel e humilhante que os romanos não crucificavam um romano, porque era humilhar demais alguém da própria pátria, não é? Do próprio reino. Então, eles não crucificavam a um romano. Por isso que São Pedro foi crucificado e São Paulo não, porque São Paulo era cidadão romano, não é? Então, era um instrumento de suplício e, ao mesmo tempo, de humilhação. Era uma mancha para toda a família. Se alguém fosse condenado à cruz, aquilo de alguma forma respingava em toda a família. Todo mundo se sentia envergonhado. E é interessante a gente saber disso, porque imaginem a mãe de um condenado à cruz. Nossa Senhora, que não aparece, a não ser no primeiro milagre de Jesus, e nos outros momentos de glória de Jesus, ela não aparece. Quando Jesus é condenado à cruz, ela está presente, ela assume que ela é a mãe do crucificado. Ela assume também essa vergonha, essa humilhação de que o seu filho foi condenado à cruz. Mas a partir desse momento, a cruz é transformada. E o que nos explica a transformação, e daí essa palavra tão bonita, não é? Exaltação da Santa Cruz, é a primeira leitura, que de alguma forma narra a nossa história. Enquanto o povo estava no deserto, e foram 40 anos andando em zigue-zague pelo deserto, a palavra de Deus hoje diz assim: o povo se impacientava contra Deus. Já parece que está falando de nós, não é? Surge um problema, o primeiro culpado é quem? Deus. Se está indo tudo bem, a gente nem se lembra muito de Deus, mas deu errado, Deus, o Senhor esqueceu de mim, não acredito mais em Deus. Porque se Deus existe, como é que pode acontecer isso na minha vida? Isso não vem de hoje. Lá no deserto, aquele povo a quem Deus tratou com tanto carinho e com tanto poder, quando os libertou do Egito, abriu o mar, fez jorrar água da pedra, fez cair do céu o maná, os conduziu durante tantos anos, sendo para eles uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo, de luz durante a noite. Deus que se fazia presente continuamente com o seu povo. Era só aparecer uma situação controversa, e não é que eram coisas simples, eram realmente adversidades. Imediatamente eles começavam a mesma ladainha. O que eles diziam? Toda vez que acontecia algo que os incomodava, falavam com Moisés: por que nos tiraste do Egito? Era melhor morrer lá. Esqueciam tudo que Deus tinha feito. Tinham essa facilidade, se esqueciam. Qual foi a resposta à primeira leitura? Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. No dia em que nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, a palavra de Deus nos diz também isso: não se esqueça das obras do Senhor. Você vai enfrentar momentos de deserto? Vai, com certeza que vai, e não só você, todos nós. Mas não se esqueça das obras do Senhor, não se esqueça de tudo aquilo que Deus já fez pela humanidade e aquilo que Deus já fez por você. Não se esqueça das obras do Senhor. Mas naquele momento o povo se esqueceu e começou a murmurar contra Deus, contra Moisés, e começaram a falar: era melhor morrer no Egito. Então Deus falou assim: tá bom, vai aparecer umas cobrinhas aí que vai atender vocês. Vocês não queriam morrer? E aparecem então serpentes que começam a picar o povo e começam a morrer. A serpente, também que Nossa Senhora pisa ela ali, né? Mas ela está sempre aparecendo para armar ciladas. Desde o início da história da humanidade, ela traz divisões, ela traz reclamação, questionamento contra Deus, né? Então,
as pessoas começam a ser envenenadas. A murmuração envenena. A revolta contra Deus adoece, envenena o nosso coração. Mas o povo, se por um lado se esqueciam de Deus, parece até com a gente. Era só também surgir um momento em que eles se sentiam incapazes de resolver, que na mesma hora voltavam para Deus contritos. Ah, Senhor, perdoa. E o que nos impressiona é que Deus sempre perdoava. Será que a gente conseguiria agir como Deus, sabendo o número de vezes que o povo se revoltava e voltavam para Deus e Deus perdoava? Mas nesse momento concreto, em que são feridos pelas serpentes, Deus então fala, Moisés intercede pelo povo e Deus fala com Moisés. Então, é para salvar o povo? Então faça uma serpente. Faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, uma espécie de uma cruz, não é? E levante, coloque no lugar elevado. Eu fico imaginando o que Moisés não pensou nessa hora. Senhor, mas uma serpente, o povo acabou de ser ferido pela serpente, eles vão querer olhar para a serpente depois de serem feridos por ela? O que Deus queria dizer? O veneno vai se transformar em remédio. Aquilo que causava morte vai se transformar agora em fonte de vida. Eles terão que olhar para a serpente, que para eles até agora era um sinal de pavor, de envenenamento, de morte. Mas vai ser a serpente que agora, com um novo significado, vai curá-los. Aliás, isso é interessante, não é? Como é que se faz o remédio para curar uma picada de serpente? Com o veneno da própria serpente. Eu me lembro quando eu era criança, eu morava na roça, né? Tinha muita cobra. Mas era muita cobra. E eu tinha um irmão que era mais doido do que os outros. O que ele começou a fazer? Ele começou a pegar as cobras. Fez um caixote, dá bonito, botou um vidro na frente, era igual um cobrário. E ele ia colocando ali jararacas, cobras venenosas. Ia juntando, um dia ele soltou aquilo no terreiro para limpar o caixote, fugiu cobra para todo lado. E ele ia pegando com a mão, uma coragem de fazer medo na gente. Mas para que ele fazia isso? Recolhia as cobras e mandava para São Paulo, para o Butantã. Para quê? Para fazer o soro. E por isso, na nossa casa, embora era na roça, sempre tinha um frasco de soro antiofídico, que se fazia com o veneno da cobra. O veneno que se transforma em remédio. Foi isso que Deus fez naquele momento. Mas as ações de Deus no Antigo Testamento, elas eram carregadas de simbolismo. Em realidade, quem nos cura da picada, da mordida da serpente, não é uma serpente de bronze. O que nos cura é o que Jesus fala hoje no Evangelho. Assim como Moisés levantou no deserto a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja elevado na cruz, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, qual é o remédio contra as muitas feridas que existem em nós? Qual é o remédio contra tantos venenos que tentam nos matar? Olhar para Cristo. Assim como o povo tinha que olhar para a serpente, nós precisamos olhar para Cristo. É tão bonita, certamente tem muita gente já pensando, né? É tão bonita aquela música. Olhe para a cruz. Foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu, né? Olhar para a cruz, contemplar a Cristo na cruz, olhar e dizer para nós mesmos, foi por mim. Se ele está ferido na cruz, foi por mim. Se ele morre na cruz, foi por mim. Não é? Olhar para Cristo, contemplar a cruz de Cristo, cura as nossas feridas, lava-nos dos nossos pecados. E Jesus, então, ao dar a sua vida por nós, ele transforma aquilo que era instrumento de morte, agora é instrumento de vida. A cruz é transformada. E queridos irmãos e irmãs, não somente a cruz de Cristo foi transformada pelo fato dele dar a vida por nós, pelo fato dele tingir a cruz com o seu sangue, mas também as nossas cruzes foram transformadas. Nós somos membros de Cristo e por isso o sofrimento na nossa vida tem que ser olhado de outra forma. Nós precisamos, isso não é fácil,
Mas quem disse que seguir a Jesus é fácil? Vocês que estão se preparando para os sacramentos, né, da iniciação cristã, saibam disso. Ninguém quer enganar vocês. Ninguém vai dizer assim, venham que vai ser 1000 maravilhas. Não é, é um caminho de cruz. Mas eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. E nesse caminho então, embora não sendo fácil, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a compreender o sentido da cruz, o sentido dos sofrimentos. Os santos entendiam muito isso. Santa Teresa de Jesus, quando ela passava um período que não tinha sofrimento, que eram poucos, porque a vida dela foi cheia de provações, né? Tanto que um dia, já contei para vocês, ela reclamou com Jesus, mas Senhor, por que tem tanto sofrimento assim? Jesus falou, é porque a cruz é o presente que eu dou para os meus amigos. E ela então falou para Jesus, agora eu entendi por que o Senhor tem tão poucos amigos, né? Porque se o presente que o Senhor dá é esse. Mas em outro momento, em que ela estava muito serena, sem sofrimento, ela falava assim, ai que cruz, o não ter cruz. E havia santos que quando não sofriam, quando não passavam momentos de tribulação, eles pensavam assim, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? O contrário do que a gente faz muitas vezes, né? Quando vem o sofrimento, será que Deus se esqueceu de mim? Então, que nós possamos aprender o sentido do sofrimento. Eu fui aluno de um padre que era um homem de Deus, um homem muito, muito sábio e muito santo. Quando ele era ainda seminarista, na família eles passaram por uma grande provação, a saúde de um membro da família, que mudou totalmente o plano que essa pessoa tinha. E esse padre, que no momento era seminarista, diante daquele sofrimento, que foi uma grande provação para a família, um momento em que facilmente a família poderia falar assim, como é que Deus permitiu isso? Será que Deus se esqueceu da gente? Ele escreveu um poema que é uma contemplação do que é a cruz. Eu acho que eu até já falei aqui, mas com o tempo se prepare que o padre vai repetir as histórias, né? Mas hoje me permitam repetir porque vem muito ao caso. É um poema em que ele fala do mistério da cruz. Ao passar por esse sofrimento, ele escreveu assim, no momento em que eu ia justamente provar o delicioso vinho, veio pungir-me a ponta deste espinho, morder-me o coração qual duro dente. O amor de Deus é assim, castiga a gente, maltrata-nos e deixa-nos sozinhos. E se esperamos algum dom mesquinho, ele manda a cruz como presente. Por isso, em vez da estrada reflorida, deparo-me com a cruz em minha vida, essas trevas, esse caos, em vez da luz. A luz no paraíso se revela. Não temo a cruz. Há um Deus em cima dela. Há um mistério de amor em cada cruz. Esse é o segredo, difícil de ser entendido, não é? Não temo a cruz porque há um Deus em cima dela. Em cada cruz existe um mistério de amor. Qual é o mistério de amor na cruz de Jesus? Ele nos falou no Evangelho, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E uma palavra que nos consola muito, que Jesus disse, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Se fosse para nos condenar, era só Deus nos abandonar. Mas Ele não nos abandona, Ele não desiste de nós. Ele não enviou Jesus para nos condenar, mas para nos salvar. Esse é o mistério de amor que há na cruz de Cristo. E na nossa cruz também, queridos irmãos e irmãs. Por mais que seja difícil de achar, que nós procuremos na oração entender qual é o mistério de amor que existe nas cruzes de nossa vida. A cruz que vocês daqui a pouquinho vão receber, seja para vocês essa lembrança. A cruz é um mistério de amor. Não é sinal de condenação, não é sinal de abandono de Deus, mas é um sinal misterioso de amor. Um amor que leva a entregar a própria vida. Que nós celebremos com alegria a exaltação da cruz de Cristo e que Ele nos ensine, nos dê, como os santos diziam, nos dê a ciência da cruz, a graça de entender o sentido salvífico, salvador das nossas cruzes, dos nossos sofrimentos. Amém.